No vídeo de hoje, o Flamengo finalista da Libertadores. Like no vídeo, se inscreve, ativa o sininho, rumo a 450 mil inscritos por aqui. Boa quinta-feira para todo mundo e vamos direto e reto pro assunto do vídeo. Bom, aquela coisa do inferno em Avejaneda. Não, a vida do Flamengo, o Racing, a torcida do Racing, eles vão conseguir transformar o ambiente num negócio infernal para o Flamengo, vai ser muito difícil. Eu imaginava uma dificuldade muito grande em termos de pressão, mas isso não aconteceu. E acho que por mérito do Flamengo, pelo comportamento do Flamengo. Eu acho que o Flamengo tirou uma lição do confronto contra o Estudiantes muito simples e muito importante. Beleza, você pode ser superior tecnicamente, você pode ter vantagem. O Flamengo foi para La Plata com vantagem e foi para Avejaneda com vantagem. Mas você tem que chegar lá e jogar. A não ser que você tenha resolvido o confronto na ida. Beleza, você foi lá e fez 3-0 na ida. Aí você vai para administrar, você vai para deixar o tempo passar, vai para deixar o jogo correr. Beleza. Agora, quando você tem uma vantagem de 1 gol, você está no limite. E se você está no limite, você não pode ir para lá para, eu vou só resistir. Não, você tem que jogar. E o Flamengo jogou. A primeira chance de perigo do jogo foi do Flamengo, o chute do Luiz Araújo. Depois os caras responderam na cabeçada. O Flamengo foi incomodar a saída de bola do Racing. O Flamengo conseguiu umas espetadas em velocidade para o Plata, com movimentação do Carrascal. Começo de jogo do Flamengo foi muito bom. E aí aquela coisa do ambiente do estádio, ela vai esfriando. Porque não adianta, o torcedor ele vai para o estádio disposto a fazer festa, claro. Ele vai lá para vamos. Mas ele precisa que o time contagie de alguma maneira. O Racing não conseguiu fazer isso ontem. Aquela coisa incendiar, fazer o torcedor, o estádio pulsar, provocar essa pulsação no estádio. O Racing não conseguiu. O Racing baseou o jogo dele em bola longa, chutão, assim, coisa... Não é desmerecendo o Racing, de jeito nenhum. Eu acho o Racing como time, não estou falando tecnicamente, o Racing não tem os galácticos, o Racing não é o Real Madrid, mas como conjunto, eu acho o Racing um baita time, para a realidade do campeonato argentino, para a realidade econômica deles. Eu acho um baita time, mas falta refino técnico. E aí, diante de um adversário mais qualificado que conseguiu jogar, e conseguiu jogar melhor do que no Maracanã, primeiro tempo do Flamengo, ele é melhor do que a maior parte do jogo que o Flamengo fez no Maracanã. O Flamengo teve um grande momento no Maracanã, dos 30 do segundo tempo em diante. Não é só porque saiu o gol, mas porque teve uma porrada de jogada, teve o lance do Lino, foi um momento em que o Flamengo botou pressão, os caras ficaram entrincheiradinhos lá atrás. Mas o primeiro tempo de ontem ele é ainda melhor. É um ótimo primeiro tempo do Flamengo. Então, o Racing, voltando, não perdendo o fio, não tem tanto recurso. Como é que eles basearam o jogo dele? Bola longa. O jogo deles foi isso aí. Toda oportunidade que tinha, o goleiro já dava uma quebrada lá na frente para tentar achar o Martínez, para tentar achar o Solari, para tentar achar o Konechny. Todo lance de falta, toda oportunidade que o Racing tinha num contato para o jogador cair, fosse qual fosse a faixa do campo, tá? Fosse na intermediária, fosse na lateral, fosse perto da área, os caras arrumavam a falta para ter o levantamento. Aí era o levantamento, a casquinha e ver o que acontece. E aí, numa confusão no bate-rebate, depois de uma casquinha, a bola pode entrar. De repente, numa tentativa de cabeçada, bate no braço de alguém, como teve o lance do Varela, que não bateu no braço, bateu aqui, mas numa dessa, eles também pensaram nisso. Levanta, vamos lá, no tumulto, de repente, bate no braço de alguém, pênalti. Alguém dá uma trombada no atacante, pênalti. E assim o Racing tentou fazer o seu jogo. Porque o Flamengo foi superior. O Flamengo é superior. E o Flamengo se colocou como uma equipe superior em termos de atuação, postura, comportamento no primeiro tempo. Então foi um primeiro tempo do Flamengo que talvez tenha surpreendido, porque o time não sentiu nada. Nada. O Flamengo foi um time que, além de jogar bola,
foi muito maduro. E eu falava disso ontem aqui no vídeo, né? Falava, galera, eu não acredito que o Flamengo, com o Jorginho, campeão de Euro, de Champions, da porra toda, o Alexandro, um cara de 2 Copas do Mundo, o Arrascaeta, que já tem 15 títulos conquistados com essa camisa, e tantos outros, o Rossi, que é um goleiro gelado. Pô, eu não acredito mesmo que o Flamengo vai chegar lá e vai peidar pro cilindro lotado. Pô, esquece, cara. Cheio de cara cascudo, vencedor, campeão. O Saúl, anos de Atlético de Madrid. Pô, eu acho difícil. Pois é, isso realmente não aconteceu. O Flamengo foi um time muito maduro, muito consistente. Soube sofrer quando teve a expulsão do Plata, e nós vamos falar disso, né? Aí a maturidade apareceu mais ainda. Então, o primeiro tempo do Flamengo, muito bom. Pressão no cilindro, a festa dos caras foi um negócio maravilhoso, histórico. As imagens são lindas, aquela imagem de cima que mostra o estádio tomado pela fumaça, parece um caldeirão, né? Um caldeirão da bruxa que você via nos desenhos, né? E a fumaça subindo e ela fazendo lá a poção mágica dela, cara, parecia isso. Parecia realmente um caldeirão ali fervendo, né? Em ebulição. Então o Flamengo foi seguro, Léo Ortiz, como o Léo Ortiz faz diferença, né? Léo Ortiz e Léo Pereira fizeram uma baita partida. Uma excelente partida, isso é importante dizer. Excelente partida. O Flamengo tranquilo com as bolas longas e cruzamentos do Racing. O Flamengo estava pronto para lidar com isso e lidou com isso muito bem com a sua defesa. E aí vem o segundo tempo. O segundo tempo, ele já começa a ser um pouquinho mais incômodo com o Flamengo, pro Flamengo. O Racing fica mais com a bola no começo do segundo tempo, para ser justo, no finalzinho do primeiro tempo o Racing ainda, né, ia botando um pouquinho de pressão também, mas o melhor momento do Racing é o começo do segundo tempo, antes mesmo da expulsão do Plata. Não foi só a expulsão do Plata que empurrou o Flamengo para trás. O Racing já vinha começando o segundo tempo com domínio territorial, com mais posse, incomodando mais, começando a criar oportunidades, né? Começando a se aproximar da área. E aí tem a expulsão do Plata com 11 minutos. O que eu penso da expulsão do Plata? Não vou nem deixar para capítulo final do jogo. Primeiro que eu acho que a arbitragem do Piero Mazza do Chile foi uma boa arbitragem. No geral, controlou muito bem o jogo. O jogo não descambou para violência, burburinho, se impôs, ninguém cresceu para cima do cara. Uma arbitragem segura e serena do Piero Mazza. Agora, o lance do Plata é o seguinte, tecnicamente falando, o que o Plata fez foi uma agressão, não tem o que falar. Tecnicamente, é uma agressão. Tecnicamente, por exemplo, lembra quando o Soteldo pisou na bola? Foi considerado como atitude antidesportiva pelo árbitro do jogo. Tecnicamente, você tem argumento para punir e enquadrar nesse artigo, nesse quesito? Tem. Agora, você vai ter que fazer isso, então, várias vezes no jogo. Porque provocação existe uma porrada de vezes no jogo. E um lance como o do Plata, de jogador que vem provocar, botar a mão e ele dá um chega, tira a mão daqui, isso acontece 500 vezes. Se todo lance assim resultar em cartão vermelho, aí é que tá. O meu ponto é só esse. Tecnicamente, você tem motivo para expulsar o Plata? Sim. Ele dá um safanão no cara, pega do cara. É uma agressão? Tá bom, é uma agressão. Ok, não estou discutindo isso. Agora, quantas vezes isso acontece, principalmente em jogos de Libertadores? Rola uma treta, rola um negócio, sai daqui, sobra uma mão, sobra um tranco. E a vida vai seguindo. Eu acho que o que aconteceu foi que o Bandeira estava muito perto da jogada. Quando o Plata caiu, o Bandeira entrou no campo, ficou ali vendo. E acho que ele se impressionou, se impactou com o gesto do Plata e chamou o árbitro. Porque se não tem o Bandeira ali colado no lance e rola essa treta, um vídeo ia passar lotado pelo VAR. Mas lotado. Porque é um lance corriqueiro. Acontece toda hora nesse ambiente de provocação da Libertadores. Então acho que é rigor. Tem argumento na regra para expulsar? Tem argumento na regra para expulsar. Mas vai ter que fazer isso então com todo mundo. Porque isso aí acontece toda hora. Toda hora. E aí, o Flamengo precisou tirar o Arrascaeta e o Carrascal. Então,
né, reduz um pouco a sua criatividade, não tinha jeito. O Felipe Luiz vai povoando a sua linha defensiva, então entra o Emerson Royal, entra o Danilo e entra bem, ajuda, né, entra o Saul, o Bruno Henrique entrou para puxada de contra-ataque lá na frente, mas não tinha como. O Flamengo não conseguia fazer isso, não conseguia conectar o Bruno Henrique, porque era o Racing ali o tempo inteiro, apostando na bola aérea e o Flamengo resistindo. E aí é que eu digo da maturidade que o Flamengo demonstrou no jogo. Quando deu pra jogar bola, o Flamengo jogou bola. Não deu pra trocar com os caras? Vamos na imposição com posse de bola? Vamos jogar. Quando não deu mais pra jogar, aí veio a maturidade. Agora, galera, todo mundo aqui vai defender por todo mundo. Cada espaço, cada centímetro do campo a gente vai brigar, a gente vai dar a vida. E o Flamengo conseguiu. Pela experiência dos seus jogadores, pela maturidade coletiva desse time, pelo trabalho do Felipe Luiz. Quando as coisas coletivamente estão ajustadas, tudo flui muito melhor. E o jogo do Flamengo fluiu. E, principalmente, pelo espírito competitivo que esses jogadores demonstraram. Totalmente diferente. O jogo de ontem ele é muito diferente do jogo de La Plata. É outro Flamengo. Ontem foi o Flamengo que competiu e na Plata foi o Flamengo que sofreu. Ontem ele sofreu a partir da expulsão, mas sólido, sofrendo e sólido, mesmo depois da expulsão do Plata. Então, na boa, quem jogou mais bola no confronto foi o Flamengo, né? Algumas atuações individuais que a gente pode destacar. O Rossi foi muito bem. O Léo Pereira e o Léo Ortiz, para mim, fizeram uma partidaça ontem. O Carrascal do primeiro jogo foi absolutamente decisivo. Então você tem muita coisa para... O Pulgar ontem foi um ponto de equilíbrio. O Jorginho ontem se desdobrando, né, de tudo que era jeito. Então, uma excelente eliminatória do Flamengo, muito melhor do que a eliminatória anterior, e uma classificação justa, merecidíssima, irretocável. O Flamengo vai para a sua 5ª final de Libertadores na América. Vai se comprovando algo que era dito, era ainda uma tese lá atrás, de que, caramba, o dia que o Flamengo arrumar a casa vai ser um problema para todo mundo. Olha, o dia que o Flamengo se organizar, meu Deus do céu, o Calil dizia, o ex-presidente do Atlético Mineiro, o dia que o Flamengo se organizar, acabou o futebol brasileiro. Ele usava esse termo, né? Então, o Flamengo chegou à final em 2019, foi campeão. Chegou à final em 2021, perdeu. Chegou à final em 2022, foi campeão. E chegou agora à final em 2025. Em 6 anos, o Flamengo disputou 4 das suas 5 finais de Libertadores na história. São 4 nos últimos 6 anos. Isso é fantástico. Fantástico. Eu sei que é um vídeo, eu sei da rejeição que a torcida do Flamengo tem, que o Flamengo tem. O Flamengo é um clube muito amado pela sua torcida gigante, a maior do Brasil, e, obviamente, muito odiado pelos rivais, né? Pelo tamanho da sua torcida e, recentemente, por vários episódios, né, que vão aumentando essa coisa por parte do torcedor rival. Mas vamos deixar isso de lado? Deixa a tua paixão de lado, o teu ódio, tua raiva. Vamos analisar, sejamos frios aqui. O Flamengo arrumou a casa, irmão. O Flamengo é o modelo. Todo mundo hoje no futebol brasileiro, em termos de organização, recurso, arrecadação, resultados esportivos, todo mundo hoje tem que mirar no Flamengo. O que o Flamengo fez, a receita, claro que existem equipes que arrecadam menos, que têm contratos menores, que têm uma dificuldade maior. Mas a receita está aí, arruma a sua casa. O Mirassol não tem o orçamento do Flamengo. E o Mirassol tem 55 pontos no Campeonato Brasileiro. Ele não tem a grana que o Flamengo tem, ele não tem o poderio econômico que o Flamengo tem, e ele está fazendo um Campeonato Brasileiro absolutamente histórico. O Mirassol, nesse momento, verdade que ele tem um jogo a mais, mas ele tem 6 pontos a menos que o Flamengo, que o bilionário Flamengo. Porque o Mirassol, do jeito dele, com os recursos dele, arrumou a casinha. Tá com a casinha bem arrumadinha, bonitinha, limpinha e tá indo embora. A mesma coisa o Flamengo, só que o Flamengo é um gigante de arrecadação. O Flamengo é uma máquina, uma coisa poderosíssima. Mas era uma máquina mal gerida. Era uma torneira. O Flamengo sempre foi uma torneira aberta com muita... Sabe aquela torneira assim, com muita pressão de água? Pá, sai pra caramba. Não é aquela torneira que você abria e pingava as gotinhas. Sempre saiu muito. Ia direto pro ralo. Ninguém aproveitava o que saía da torneira.
Saía, escoava e ia embora. Saía, escoava e ia embora. O clube usufruía muito pouco daquilo que ele arrecadava, do seu grande potencial arrecadatório. E isso cobrava um preço. E o Flamengo já poderia ter. O Flamengo tem 3 Libertadores, agora ele pode ter a 4ª. Ele pode se tornar o brasileiro com mais títulos na história da competição. O Flamengo, se tivesse organizado a sua casa, ele já poderia ter conseguido isso 15 anos atrás. 20 anos atrás, talvez. Demorou. Para sorte de alguns, né, adversários do Flamengo, demorou para o Flamengo fazer isso. Porque, amigo, com o tamanho de torcida que tem, com o alcance de marca que tem, com aquilo que arrecada, horrores, com bilheteria, com produtos licenciados, com contratos de TV, com patrocínios, acabou de fechar esse ano o patrocínio Master, inacreditável de bom para sua camisa. Amigo, esse clube, nessas condições, organizadinho, bonitinho, esquece, é muito difícil segurar. Claro, futebol, muitas vezes o inferior ganha, bate o time superior, claro que isso acontece. É óbvio, o Flamengo não é porque arrumou a casa que ele vai ganhar tudo. Ele vai virar campeão da Champions League no dia seguinte, não é assim. Ele vai ganhar 10 Libertadores seguidas, não vai. Tanto que nas 2 últimas ele nem chegou, não chegou nem perto da final. Mas assim, ele vai estar ali na maioria. Se ele continuar bem gerido, bem administrado, cenas como essa, 4 finais dos últimos 6 anos, vão se repetir. Veremos com mais frequência. Então, deverzinho de casa para todo mundo. Sabe o seu Corinthians, que arrecada pra caramba, bilhões também, assim como o Flamengo, mas tá com a dívida batendo quase 3 bi, ou arruma a casa ou morre. Ou não vai dar. Morre no sentido de não alcançar o Flamengo mais. Sabe o São Paulo, do seu Casares, que a dívida aumenta? Ou arruma a casa ou esquece. Sabe o Santos, o poderoso, a marca incrível, o time do Pelé? Se não arrumar a casa, vira ioiô. Sobe, desce. Vira time irrelevante, mediano. Vale para todo mundo. Mirem-se no exemplo do Flamengo. Vídeo de hoje, parabéns ao torcedor do Flamengo, deixa eu agradecer a galera pela grandíssima audiência e repercussão do trabalho que a gente fez ontem na GETV, a gente está muito feliz aí, batemos os 10 milhões de inscritos do canal e vamos para muito mais. Partiu Lima, like no vídeo se você ficou até o final, juízo, tchau!